Voltamos? Jurados, você toma sessão de julgamento aqui agora pela última vez. Eu convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Antes, porém, de aqui prosseguir, eu vou abrir a palavra aos defensores do Elisandro Zampieri dos Santos, também ao defensor do Alessandro Dutra Lima, para que façam, enfim, as colocações ou os requerimentos que entenderem devidos. Então, iniciamos ali. Doutor Nelson, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Só verifica se o microfone está ligado, por gentileza. Sim. A defesa entende que a modificação da ordem da aquisitação com relação aos acusados pela defesa do Elisandro e pela defesa da Defensoria Pública confundiu os jurados, porque quem se manifestou primeiro na defesa foi a dota Defensoria Pública. Deveria ser feita a primeira aquisitação com relação ao réu Alexandre. Então essa inversão confundiu os jurados. Tanto é verdade que na aquisitação com relação ao mandante do crime com relação ao menor Mateus, os jurados entenderam que o réu não foi o mandante do crime, e o senhor absolvendo o réu Elisandro, e o senhor mandou voltar a aquisitação, e depois teve a condenação sem fazer uma consideração, uma justificativa, confundindo mais a aquisitação sobre esse tema. E acho que é isso que eu gostaria que fosse consignado. Perfeito. Doutor Vitor, o senhor tem alguma colocação, algum requerimento a ser feito? Tem, excelência. A Defensoria Pública também, de igual maneira, se entende que foi prejudicado o julgamento na medida em que as defesas do Alexandre, a defesa do Alexandre feita pela Defensoria Pública foi a primeira a explanar, e a defesa do Elisandro pelo doutor Scarpini foi a segunda. Durante os debates, a Defensoria Pública fez o requerimento, inclusive, para que fosse quisitado os fatos em relação ao réu Alexandre, até para os jurados entenderem que foi essa ordem de explanação. E durante o julgamento e durante a sessão secreta, foi feita a votação. No segundo quesito, em relação ao Elisandro, foi declarado a absolvição dele no segundo quesito, e Vossa Excelência fez o rejulgamento pelos jurados. Contudo, não foi feita uma explicação em relação à contradição, até para os jurados se sentirem à vontade de entenderem o que foi feito de errado, qual era o problema, e eles poderem ter a própria liberdade de falar assim: peraí, vou manter minha decisão ou vou mudar minha decisão. Então essa falta de informação aos jurados, que é um juiz leigo, prejudica muito a defesa, a partir do momento também que há uma contradição, uma inversão de quesitos aqui, de réus, são vários quesitos, e entendo também que não houve uma contradição ali a ponto de anular e refazer a votação, até porque o contexto das vítimas são completamente diferentes, e isso foi trazido pela defesa. Desse modo, a Defensoria Pública entende pela nulidade da sessão de julgamento, tendo em vista que desrespeitou a soberania dos vereditos dos senhores jurados, e também por ponto que o juízo, ao fazer a votação, não explicou a contradição de maneira adequada e nem permitiu que as partes pudessem manifestar sobre o assunto, de maneira que há um prejuízo, inclusive com a condenação do Alexandre e do Corréu. É isso, Excelência. Perfeito. Para o Ministério Público, interesse em manifestação? Sim, Excelência. Bem, inicialmente, o que aconteceu aqui na hora da leitura dos quesitos não foi objeto de nenhum tipo de resignação aqui dos doutores, Quando o doutor juiz anunciou, na hora da aquisitação, que estava anunciando a aquisitação relativamente a Elisandro, ninguém se manifestou com a suposta ordem. Então, verificar isso agora beira até uma deslealdade. Segundo lugar, quando há a requisitação, essa é uma norma permitida no artigo 490. E no caso concreto, fez muito bem Vossa Excelência. Tanto que eu não posso ficar fazendo muita digressão sobre o que acontece numa sala secreta, e não poderia ser feito da forma como foi feito aqui. O que aconteceu foi Vossa Excelência advertir aos jurados que havia homogeneidade de conduta.
E sendo certo que, havendo homogeneidade de conduta conforme está na denúncia e na pronúncia, a verificação da antinomia foi como é que morreu para um e não morreu para outro. E Vossa Excelência o fez. Repetindo o voto, não poderia ser diferente, porque Vossa Excelência havia inclusive advertido que poderia não fazer, eu estou falando, tá? Poderia superar a quesitação, tendo em vista que não havia qualquer tipo de objeção, tendo em vista a homogeneidade da conduta. Razão pela qual Vossa Excelência procedeu de acordo com o artigo 490, porque houve sim uma contradição em termos. Uma pessoa não pode estar morta para um e não estar morta para outra. Vossa Excelência agiu de acordo, explicou a antinomia, refez o quesito e sim, a racionalidade, conforme o prestigia a mens lege do artigo 490, foi restabelecida. Quem está morto para duas pessoas. Sem mais, Excelência. Não foi isso o objeto do requerimento. Não foi isso? Foi, doutor. Tá. Não tem nada falando em negativa. Doutor Nelson, eu vou pedir gentileza para o senhor. Eu dei a palavra à defesa, foi feito o requerimento, a promotora de justiça fez a exposição do que entendeu devido. E agora a gente precisa de uma decisão para finalizar o julgamento. O que foi colocado aqui pelos defensores, os acusados, Elisandro e também Alexandre, pode ser dividido aqui em dois pontos. Primeiro, em relação à ordem de quesitação. A reclamação que foi feita foi no sentido de que se iniciou a quesitação primeiro pelo acusado Elisandro Zampieri dos Santos e depois, no segundo momento, de maneira apartada, quanto ao acusado Alexandre Dutra Lima. E aí o argumento levantado foi de que, por ocasião dos debates, quem falou primeiro foi a Defensoria Pública em favor do Alexandre e depois, no segundo momento, então, os defensores, ou o defensor aqui do Elisandro, O que, segundo também os defensores, seria causado confusão e levou, então, o jurado, presumivelmente, a decidir de maneira contrária ao que eles pretendem. Pois bem, a denúncia aqui trata de quem seria o mandante, vamos chamar assim, que é o Elisandro, é a primeira pessoa mencionada aqui na denúncia, foi a pessoa que foi interrogada, e na sequência, quem decide a rigor, quem fala primeiro ou depois não é o juiz, é o próprio defensor. Então, tem isso aqui, está registrado em vídeo. Eu questionei ainda quem quer começar, o Dr. Vitor já se posicionou, ali na bancada. E aí eu perguntei se era ele disse que sim, eu falei que ok, porque não há o que o juiz possa fazer, os defensores conversam entre eles e decidem, só em caso de divergência que o juiz vai ter que decidir alguma coisa. No caso não houve essa divergência, eles combinaram inclusive o tempo que foi destinado a cada um, de novo sem interferência do juiz, então não há razão aqui alguma para se questionar quem falou primeiro ou falou depois, porque essa foi uma decisão não do juiz, mas sim uma decisão dos próprios defensores. Não bastasse, os quesitos foram muito antes de finalizar aqui os debates, foram encaminhadas cópias prévias aqui para a promotora de justiça e para os defensores. Todos leram, por mais de uma vez, foi questionado aqui se havia alguma objeção, se havia alguma impugnação em relação aos quesitos, e de novo ninguém questionou. Por ocasião da oportunidade a que se refere o Código de Processo Penal, que é o momento adequado, formal, para que se questione. Terminaram os debates, eu questionei a promotora de justiça se ela tinha alguma impugnação em relação aos quesitos. Ela então pediu a palavra, questionou um quesito específico em relação à colaboração premiada. Foi questionado depois defensor um a um, tanto do Elisandro quanto também do Alexandre, e ninguém de novo questionou. Então, por uma questão de meio de preclusão, aqui não há o que ser revisto, o que ser anulado ou algo que o valha. Ademais, quero crer que soa, é opinião minha, eu também não quero parecer aqui grosseiro, mas é forçado dizer que o fato do defensor público ter falado primeiro e que depois o assistido dele ter sido votado depois, na ordem para os quesitos, para os jurados, ter algum tipo de prejuízo, algum tipo de mal entendimento em relação aqui aos jurados. A votação foi feita em apartada, como determina aqui o Código de Processo Penal, foi aqui explicado para os jurados também, quesito por quesito, da forma como também determina aqui o Código de Processo Penal. Então, a lei foi sim observada, e se ela não foi observada, foi por força, então, da própria vontade dos defensores, que agora não podem questionar a maneira como tudo foi feito. Quanto à segunda impugnação, no que se refere aqui à nova quesitação que foi feita em relação à autoria, no que se refere ao acusado Elisandro, e isso só quanto à segunda vítima, o Mateus, só quem tem legitimidade aqui para questionar a maneira como tudo foi feito é a defesa do próprio Elisandro, e não a Defensoria Pública, porque ela não fala em nome do Elisandro, mas fala sim
em favor do Alexandre. Abstraindo essa questão, o fato é que o Código de Processo Penal é bem expresso, artigo 490, parágrafo não, o caput do 490, ele fala o seguinte: se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras que já foram dadas, o presidente, o juiz, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas. E foi o que aconteceu. A primeira série, que dizia respeito à autoria do Elisandro, os jurados reconheceram que sim, foi ele o autor. Em relação à segunda série, que era a segunda vítima, ou seja, o Matheus, os jurados entenderam ali uma votação por 4-3, que não seria ele, então, o autor. Como se trata de um fato que aconteceu no mesmo contexto, eram duas vítimas que estavam no mesmo veículo e que receberam os mesmos disparos das mesmas pessoas, ficou aparentemente contraditório. Isso foi explicado para os jurados e foi refeita a votação, né, para que se identificasse eventual problema ali, eventual erro, né, para ser mais direto, na hora de colocar a cédula sim ou cédula não. Em relação à possibilidade ou não de as partes se manifestarem a esse respeito, não havia espaço para que isso acontecesse, porque o espaço adequado para isso é a ocasião dos debates. Então a promotora de justiça falou 2h30, depois os defensores falaram 2h30, teve réplica, a promotora falou mais de meia hora, né, ou próximo de meia hora, os defensores falaram aproximadamente mais 1 hora, ou seja, estamos aqui desde as 8h30 da manhã tratando do mesmo assunto. E se tinha alguém que tinha que falar, naquela ocasião dos quesitos, em absoluto, não era a promotora de justiça e tampouco os defensores. A propósito, o próprio código, de novo, aqui, porque a gente observa a lei, né, o juiz dá cumprimento à lei, diz o seguinte, 485, parágrafo 2º. O juiz presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho de sentença. E, inclusive, tem aqui a anotação, e fará retirar da sala quem se portar de maneira inconveniente. Né? Então, quer dizer, não há espaço para que as partes se manifestem. Né? Apesar disso tudo, o fato é que o Dr. Karpinski ainda pediu a palavra, interveio e fez as ponderações que ele entendeu adequado. A votação foi feita depois que o esclarecimento do juiz foi feito, depois das intervenções do Dr. Nelson Karpinski, que aliás foram insistentes, a ponto de eu pegar e pedir para o Dr. Nelson que, se fosse o caso, então se retirasse. E aí ele disse que não, então que permaneceria, e assim foi feito. Né? Então, sobre esse aspecto aqui não tem realmente problema algum a reconhecer, vício algum a reconhecer, de forma que tudo foi feito de acordo com o que diz o Código de Processo Penal, com o que diz a lei que regulamenta o procedimento. Eu vou deixar tudo consignado em ata, da maneira como aqui foi feito, né? Foi aqui explanado, está gravado também, e aí, não havendo mais nada a tratar, eu passo então, agora sim a leitura da sentença. Eu só preciso aqui abrir o meu arquivo, porque... E só confirmar aqui a operação que foi feita para que eu não faça a leitura da sentença de maneira equivocada quanto ao cálculo da pena. Então, Elisandro Zampieri dos Santos e também Alexandre Dutra Lima. Realizamos aqui no dia de hoje o julgamento acerca das imputações que recaíam sobre os senhores. Ouvimos aqui testemunhas, uma das vítimas sobreviventes. O senhor Elisandro Zampieri dos Santos foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. O acusado Alexandre Dutra Lima entendeu por bem permanecer em silêncio, o que é perfeitamente possível. Em sequência, a promotora de justiça fez a exposição do que devia aos jurados e, da mesma maneira, também fizeram os defensores quanto àquilo que bem entenderam adequado e necessário para que fosse levado ao conhecimento dos jurados. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, é um pouco extensa, mas depois o senhor Elisandro Zampieri dos Santos e também Alexandre Dutra Lima, e quem mais quiser ter acesso, poderá fazer então a leitura na íntegra. Passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão. Em relação ao acusado Elisandro Zampieri dos Santos, primeira série, vítima José Juliano Costa. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, reconhecer o crime doloso contra a vida. A linha D, não absolver um acusado. A linha E, reconhecer a qualificadora motivação torpe. A linha F, reconhecer a qualificadora de emprego do meio do qual resultou perigo comum. E a linha G, reconhecer a qualificadora de crime cometido mediante dissimulação. Em relação à segunda série, vítima Matheus Rayan Ferreira Costa, reconhecer a existência do fato, atribuir a autoria ao réu, não absolver um acusado, reconhecer a qualificadora de motivação torpe, reconhecer a qualificadora de emprego do meio do qual resultou perigo comum e, por fim, reconheceram também a qualificadora de crime cometido mediante dissimulação.
Quanto ao acusado Alexandre Dutra Lima, primeira série, vítima José Juliano Costa. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, reconhecer a figura do crime doloso contra a vida. A linha D, não absolver o acusado. A linha E, não reconhecer a figura privilegiada. A linha F, não reconhecer a existência da colaboração premiada. A linha G, reconhecer a qualificadora de emprego do qual resultou perigo comum. E, por fim, a linha H, reconheceram também a qualificadora de crime cometido mediante dissimulação. Segunda série, vítima Matheus Rael Ferreira Costa. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir ao autor réu. A linha C, não absolver o acusado. A linha D, não reconhecer a figura privilegiada. A linha E, não reconhecer a existência de colaboração premiada. A linha F, reconhecer a qualificadora de emprego do qual resultou perigo comum. E, por fim, a linha G, reconheceram também a qualificadora de crime cometido mediante dissimulação. Item 3, dispositivo. Diante do disposto, em atenção à assunto do Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de, a linha A, condenar ao acusado Elisandro Zampieri dos Santos, pela prática contra o previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, 3º e 4º, acumulado com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal, isso em relação à vítima José Juliano Costa, e também artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, 3º e também 4º do Código Penal, isso quanto à vítima Matheus Rael Ferreira Costa. A linha B, condenar ao acusado Alexandre Dutra Lima pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º e 4º, acumulado com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal, isso em relação à vítima José Juliano Costa, e também pela infração penal prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º e 4º do Código Penal, isso quanto à vítima Matheus Rael Ferreira Costa. De maneira resumida, então, uma condenação quanto aos dois acusados, primeiro por um crime de homicídio qualificado tentado, e segundo, por um crime de homicídio qualificado consumado. Item 4, dosimetria da pena. Em relação ao acusado Elisandro Zampieri dos Santos, eu dispenso a leitura integral dos seus fundamentos, passando direto à pena total, ou seja, o somatório das penas aplicadas quanto às vítimas José Juliano Santos e também Matheus Rael Ferreira Costa. José Juliano Costa, né? Então, a pena total, o somatório delas, resultou uma pena de 46 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Já no que se refere ao segundo acusado, Alexandre Dutra Lima, também o somatório das penas, pena total, quanto às duas vítimas, a vítima José Juliano Costa e também a vítima Matheus Rael Ferreira Costa. Pena total de 36 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, também em regime inicial fechado. Eu dispenso aqui a leitura integral dos demais fundamentos, deixo consignado que, em virtude da soberania que se reveste as decisões do Tribunal do Júri, determina-se aqui o início imediato do cumprimento da pena, razão então pela qual solicita a gentileza que a Secretaria expeça mandado de prisão e que a Força Policial que presente lhe dê imediato cumprimento. Dispensada a leitura dos demais itens, Curitiba, plenário do Júri, dia 31 de outubro de 2023. Doutora Tiziane, pelo Ministério Público, algum requerimento, alguma colocação? Doutor Karpinski, pela defesa do acusado Elisandro, algum requerimento, alguma colocação? Tá, ok. Doutor Vitor, pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública vai recorrer, Excelência, e pede desculpa por eventual excesso na data de hoje em relação ao doutor Tiziane. É isso. Tá, ok. Então, agradeço aqui. Pois não, só no microfone, doutor, por gentileza, hoje não consegue captar o seu áudio. A defesa vai recorrer da decisão. Tá, interposição de recurso, é isso? Isso. Tá, tanto pela... Tá, perfeito. Então, agradecendo aqui a presença de todos, Ministério Público, Defesa, servidores, escolta policial, o serviço terceirizado, aos próprios acusados, em especial também aos jurados e demais que nos acompanham pela internet, também aqui presencialmente. Na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.